Olá, pessoal. Meu nome é Rogério Galvão. Nós estamos aqui no Economia no Boteco. Antes de começar o vídeo, eu queria que você se inscrevesse aí no canal, tocasse o sininho para receber as notificações, comentasse aí embaixo para a gente fazer os vídeos cada vez melhores. E hoje a gente está aqui com a participação dos Gabriel Lino, Cleidson Feio, da revista. Nós vamos falar sobre os finalistas da revista, aquela série que a gente está fazendo aqui no canal. Hoje a gente está aqui com o professor Paulo Gala. Deixa eu botar a galera aqui. Olá, professor, é uma honra estar aqui. Bem-vindo ao canal, todo mundo. Então, falar um pouquinho sobre a votação, né? A gente está... Essa revista Economia em Ação, o Economia do Boteco faz parte dessa startup. A gente está promovendo uma votação do Economista do Ano. São 6 finalistas, estão lá na revista, a descrição está embaixo. É só entrar no site e votar. E é isso aí. Vou passar para o professor Cleidson Feio, que vai falar um pouco aí sobre a votação. Olá, meus queridos e minhas queridas. Estamos aqui, então, falando da revista Economia em Ação, dessa votação da revista Economia em Ação, composta por 6 economistas, né, o Rogério Gabriel Luiz, tem o Cícero Leal, tem a Janile, tem realmente o Maxwell Casadil e eu, né? Então, pessoal, nessa votação da revista Economia em Ação, que é uma revista que visa buscar facilitar o economês, desmistificar tantas frases, expressões, palavras de economia que às vezes se tornam bem indigestas para alguns, ok? Então, nessa votação que a revista Economia em Ação está fazendo, temos aí a honra, né, de ter agora o professor Paulo Gala conosco aqui no canal do Rogério Economia no Boteco. A votação ela começou dia 28 de julho, vai agora até dia 3 de julho, né? 28 de junho e 3 de julho, junho e julho, ok? Então, vamos votar, vamos realmente participar dessa votação. Temos a honra hoje de ter a presença do professor Paulo Gala para nos informar algumas coisas interessantes da sua trajetória, alguns momentos interessantes aí de todo o seu desenvolvimento profissional. Ok, pessoal? Então aí, Gabriel. Bom dia, pessoal. É uma honra, um prazer estar aqui novamente com vocês. Vocês provavelmente já me conhecem, eu estou aqui direto. Também faço parte do Economia em Ação. E hoje a gente está aqui com o professor Paulo Gala. Como o Rogério já falou, e o Cleidson também, a Janile, o Max e o Cícero também fazem parte dessa iniciativa Economia em Ação. E a gente promoveu esse prêmio e a gente está trazendo os finalistas para uma roda de conversa, para a gente entender a trajetória, e cada um tem a sua contribuição ao seu modo. E assim eu começo, me direciono ao professor Paulo Gala, dou bom dia a ele, é um prazer tê-lo aqui. E o senhor tem graduação em Economia pela USP, mestrado e doutorado pela GV São Paulo. E nós, economistas, temos um grande problema que é o de comunicação. A gente, às vezes, fala uma língua que as pessoas acham muito estranhas. E a gente sofre para ter esse entendimento com as pessoas que não são da área. E aí eu gostaria, começando a primeira pergunta, como surgiu esse interesse em virar um divulgador científico na área de economia? E como surgiu assim, essa vontade por fazer a economia ser algo mais palatável? Bom, prazer estar aqui, professor Cleidson, Gabriel, Rogério, ter essa conversa aqui. Parabenizar vocês pelas várias iniciativas, né, de divulgar a economia, de montar canais de economia, de fazer a revista sobre economia, também do prêmio, enfim, divulgar o trabalho dos economistas, né? Então aqui
agradecer o trabalho de classe, né, que vocês fazem, né? Eu acho que é muito importante e, mais do que tudo, o espírito de divulgar a economia de um modo simples, né? Que a gente costuma brincar que é o tecla SAP ou economia sem economês, né? E tem muita gente entrando nisso, que eu acho bem legal, porque eu acho que a economia é uma ferramenta muito, muito poderosa, né? O economês é uma linguagem sintética, né? Ela consegue colocar muitos conceitos, muitas ferramentas de análise nessa língua que a gente chama o economês, mas isso precisa ser traduzido para as pessoas entenderem. Então, o economês ele não é feito para assustar as pessoas ou para falar coisas que são incompreensíveis, né? Pelo contrário, ela é uma linguagem analítica criada pelos economistas para entender o mundo de maneira mais rápida, de maneira mais simples e mais fácil. Demora um certo tempo para você aprender, né? E é possível, obviamente, que todo mundo aprenda o economês, assim como você aprende inglês, dá para você aprender o economês, né? E caberia a todos os economistas, a meu ver, explicar e ensinar o economês e não ficar, vamos dizer assim, usando o economês como uma ferramenta de poder, né? Isso é uma coisa que sempre... Desculpa, isso é uma coisa que sempre me irritou muito, porque eu conheço vários economistas, até amigos meus, que usam o economês como uma arma, assim, uma ferramenta de poder para tentar... vamos dizer assim, se diferenciar, tentar dizer que ele tem acesso a coisas que as outras pessoas não têm, quase como se fosse um padre que tem a leitura privilegiada da Bíblia, né, exagerando um pouco o raciocínio, né? E eu acho isso ruim. Eu acho que os economistas têm a obrigação de traduzir o economês, de explicar as ideias econômicas e de levar as ideias econômicas para todo mundo, até porque essas ideias ajudam muito a entender o que está acontecendo no Brasil, no mundo, na sua própria vida, no seu entorno, né? Então, eu comecei um pouco com esse trabalho de divulgação de maneira totalmente espontânea, né? Eu fiz um blog, eu sempre gostei muito de escrever, né? Então, desde que eu terminei o doutorado em 2006, né, eu sempre escrevi muito, né? Escrevo artigos científicos, escrevo artigos para jornal, artigo para revista, livro, capítulo de livro. Eu sempre fui um escritor meio compulsivo, né? Sou um leitor compulsivo, esses livros aqui atestam, e também sou um escritor compulsivo. Acho que todo mundo que lê muito acaba escrevendo muito, né? Uma necessidade quase que, fazendo uma metáfora escatológica, é quase que intestinal, assim, porque você lê tanto, você precisa botar para fora, né? Então, eu fiz um blog em 2000 o blog começou no final de 2010. Eu decidi fazer um blog, estavam surgindo esses blogs e tal, e eu olhei aquilo e falei, putz, que legal, um blog. O legal do blog é que você escreve o que você quiser, a hora que você quiser. Então, isso é uma coisa fantástica, né? Eu queria escrever um texto lá qualquer sobre tal assunto, ia lá no meu blog e publicava, né? Então, aquilo me deu uma sensação de liberdade, porque para quem trabalha com publicação científica, com artigos de jornal e tudo mais, sabe que você tem sempre uns comitês de revisão, de análise. Então, quando você manda um paper lá para um journal, ele demora um ano, porque tem o peer review, aí o cara vê o parecerista, o outro parecerista, aí também você manda para o jornal, o cara não gosta muito, ele quer desse jeito, daquele jeito. Então, ou até mesmo um livro, capítulo, né? Então, o legal do blog é que você é o parecerista de você mesmo. Então, você vai lá, escreve o que você quiser e dane-se, né? Então, eu comecei com o blog, finalzinho de 2010, começo de 2011, e aí foi ganhando tração, né? Eu fui escrevo, até hoje escrevo muito, e as pessoas foram gostando, me pedindo para escrever mais, pedindo para escrever sobre um assunto X, um assunto Y, e aí o blog foi crescendo, né? Toda a minha inserção nas redes sociais começou com o blog, né? O blog sempre foi a minha base, né? E depois os outros canais foram ganhando espaço, né? Eu não conhecia nada disso, eu fui descobrindo meio sem querer, né? Os outros canais foram ganhando espaço e as pessoas foram me pedindo para ir para outros canais também, né? Então, por exemplo, o canal no YouTube, que eu montei mais recentemente, acho que faz uns 2, 3 anos, muitas pessoas começaram a me pedir para fazer vídeos sobre o que eu escrevia. Paulo, faz um vídeo sobre isso, faz um vídeo sobre aquilo, faz um vídeo sobre não sei o quê. E aí eu comecei a pegar as ideias do blog, que eu publicava no blog, colocar no canal do YouTube, até que um belo dia me caiu a ficha, eu falei, bom, mas peraí, eu sou professor de economia, eu dou aula de economia há 20 anos, né? A minha vida é dar aula praticamente todo dia. Eu falei, por que eu não posso pegar algumas dessas aulas e dar no YouTube? Usar o YouTube como uma sala de aula, né? E aí foi o que eu comecei a fazer. Então, meio que transformei o meu canal do YouTube numa escola de aula, literalmente. Se vocês olharem no meu canal,
90% dos vídeos são aulas abertas, aulas maiores, aulas menores, mais resumidas, mais longas, né? Que é o que eu sempre fiz. Eu falei, poxa, agora é legal porque no YouTube eu posso dar aula para milhares de pessoas, eu posso dar aulas abertas, que qualquer pessoa que saiba português, não precisa ser nem no Brasil, pode ser em qualquer lugar do mundo, pode assistir, né? E foi assim que eu meio que saltei do blog para o YouTube, né? E aí comecei, nem sabia Instagram como funcionava direito, mas fiz uma conta lá para testar, aí também o pessoal gostou. O Instagram é mais gráfico, né? Eu uso lá muito para a parte gráfica, o Twitter também, eu comecei a trabalhar com o Twitter, então a coisa foi ganhando corpo de uma maneira totalmente espontânea, assim. Eu nunca tive um plano, falei, vou sentar, fazer um plano de divulgação, nada disso, foi crescendo espontaneamente, e esse meu espírito de falar o economia sem economês, com a tecla SAP, isso também me acompanha desde cedo, né? Comecei a dar aula de economia, tinha 23 anos, para vocês terem ideia, eu estou há 20 anos, mais de 20 anos já nessa jornada, e sempre me pareceu, como professor, que era fundamental ser didático, porque qual é o sentido de ser professor se não de explicar as coisas de uma maneira simples e didática, né? É para isso que serve um professor, né? Parece que isso não é consenso, não. Então, deveria ser. Gabriel né? Tá aí. Deveria. Mas deveria ser. E eu acho que tem uma questão aí que é ruim, porque tem muitos professores que são herméticos, não são didáticos, porque eles acham que isso é sinal de uma fraqueza científica, né? Existe ainda... É verdade. Existe ainda entre economistas uma visão quase meio religiosa, meio de monge, sabe? De um monge budista, assim, que você tá lá em cima daquela torre, e aí você fica se jogando chibatada, e você é um cara muito duro, muito metódico, e você passou por um período de provação, né? Tem muitos amigos meus e professores que têm exatamente essa cabeça, porque é tão difícil o cara fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado, né? Que o cara ele encara aquilo como se fosse um tipo de um probatório, né? Ele passou por uma aprovação, né, para chegar onde ele chegou, e as pessoas só poderão chegar onde ele chegou se elas também se submeterem a essa via crucis e fizerem chibatada, e ajoelharem no milho, e chorarem. Ascetismo científico. Exato. Então tem muito disso ainda em economia. Eu acho isso completamente errado. Eu sou totalmente contrário a isso, porque para mim a economia, o aprendizado sempre foi uma questão de paixão, de amor, de coisa boa, assim, né? A gente brinca entre nós professores, tem dois caminhos do aluno aprender, pela dor ou pelo amor, né? Pela dor é aquilo ali, não, vai lá que a prova, você vai repetir, vai tirar nota 2 e não sei o quê. Isso é a pressão da dor. E tem pelo amor, que sempre foi o meu caminho, né? Eu sempre aprendi muito porque eu sempre fui um cara apaixonado pelo conhecimento e pelo saber. E eu sempre tentei despertar isso nos meus alunos, porque eu acho que quando a pessoa aprende porque gosta, aí ela aprende de verdade, porque aquilo toca a alma dela. Aí realmente o cara aprende, né? Enquanto que se você fica no chicote, na verdade o cara vai por obrigação, decora. Depois, na verdade, a pessoa até adquire raiva em relação ao conhecimento, porque ele é tão surrado, surrado para aprender aquilo, que ele fica com raiva depois da escola, do professor e do assunto, né? E a internet tem um caráter libertador, porque a sua sala de aula deixa de ser aqueles 50, 60 alunos que você pegava e vira a internet toda, né? Você ganha um espectro de alunos muito maior, mais pessoas aprendendo, e pessoas que são apaixonadas por ensinar, adoram ensinar, né? Então, assim, quanto mais pessoas elas estiverem ensinando, mais felizes elas estão. Exato, eu nem imaginava que esse universo, que a gente poderia alcançar esse universo, né? Hoje em dia, tenho seguidores no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Então tem pessoas que... Uau. E eu converso, viro amigos de muitos deles, né? Então, o cara tá lá na Nova Zelândia, na Tailândia, na China, na Finlândia, na Dinamarca, os brasileiros, a diáspora brasileira, né? Então todos, enfim, dos que me seguem, do que a gente conversa, e na verdade é isso, você vira um professor do mundo, né? Da internet inteira, tá todo mundo ali. Então, eu acho que são ferramentas incríveis, porque a gente leva acesso para as pessoas de coisas que elas, de outra maneira, não teriam acesso, né? Por exemplo, eu tenho muita gente que me segue no canal lá no interior do Acre, né? Então, assim, quando que ia chegar lá uma discussão do que a gente faz de economia aqui em São Paulo, lá remotamente, né? E aí eu comecei a chamar amigos também, isso é uma parte importante da história, porque
eu percebi que o meio de internet, de YouTube, ele é muito ruim do ponto de vista de qualificação das pessoas, né? Dos canais do YouTube, assim. Você vê que tem qualquer cara que chega lá, o cara não tem noção de nada, nunca foi professor, nunca estudou, mas ele resolveu fazer um canal para falar de desenvolvimento econômico do Brasil, né? Eu falei, pô, peraí. Autoridade. Vira autoridade. Exato. Porra, e eu, assim, eu estudei muito, minha vida inteira, um dos temas que eu mais estudei foi Brasil e desenvolvimento econômico. E eu conheço vários caras, assim, vários professores brilhantes que estudam isso, estudaram isso a vida inteira, e falaram, peraí, não é possível, esses caras aqui que eu conheço são os melhores caras de desenvolvimento econômico, estudam Brasil, estudam economia mundial, e eles, ninguém conhece eles no YouTube. Lá no YouTube tem um monte de gente que, cara dando aula que não tem noção do que tá falando um monte de pataquada, né? E aí eu comecei a trazer eles, né? Que inclusive foi onde foi parar o Conexão Xangai, porque o André Roncalha, que é professor de economia, amigão meu, eu falei, André, você tem que fazer um canal no YouTube, cara, você tem que falar, você fala bem, você é um cara brilhante, é um super professor, você não pode ficar dando aula para 50 pessoas, enquanto você pode dar aula para milhares de pessoas, o Brasil precisa disso. E aí eu fui trazendo, né? Trouxe o Elias Jabur, o Wallace Moreira, toda essa galera eu fui meio que convencendo eles da importância de trazer o conhecimento qualificado para as redes, né? E claro que não dá para fazer, todo mundo vai fazer canal, porque dá um trabalho do cão fazer canal de YouTube, como vocês sabem, né? Mas o André eu consegui convencer, e eu tenho trazido muita gente para dar aulas comigo também, né? Além das aulas abertas, obviamente que a gente tem cursos que são fechados, que são pagos, são cursos que também dão um trabalho enorme, né? Mas eu tenho, na medida do possível, tentado trazer professores amigos para a gente fazer, levar esses cursos para as pessoas. Então eu trouxe a Laura Carvalho, o Matias Vernengo, que é um economista brasileiro, argentino, americano, brilhante também, um baita conhecedor da América Latina, trouxe o Luciano de Paula, que é um professor de pensamento keynesiano, e por aí vai, né? Tem muita gente legal que infelizmente não está no mundo das redes sociais, mas que eu estou tentando trazer, né? Então, hoje em dia, eu tô, enfim, tentando montar esse time aí, esse grupo de pessoas que pode ajudar muito, né? A minha pergunta... Vai lá, pode falar. A minha pergunta, professor, era exatamente essa, como foi que o senhor chegou realmente de economista, docente, linkado, na verdade, para as redes sociais, mas você já está falando já toda a sua trajetória aí. Eu queria perguntar assim, pode falar. Não, é isso que eu falei, foi meio sem querer, na verdade. Foi o blog que me levou ao YouTube, que me levou ao Twitter, que me levou ao Instagram, então uma coisa... É um sistema complexo, né? Um sistema complexo, ele é meio fora de controle, porque uma coisa leva a outra, que resulta em outra, né? E a hora que você vê essa complexidade... É como a sua vida ela é fruto de um processo complexo, né? Você não sabe exatamente como é que você veio parar onde você está, né? Você pode elencar, né, eventos importantíssimos e momentos e viradas e tal, que mais ou menos dão uma ideia, né? Muito bom. Professor, quais foram os maiores assim, desafios para a criação e o desenvolvimento do canal desse seu trabalho da Conexão Xangai? Porque realmente é um trabalho que está bombando aí nas redes sociais, muita gente que conhece mesmo, e tomou uma proporção aí gigantesca, né? Quais foram, então, sua trajetória e desafios com relação à Conexão Xangai? Eu quero antes dizer que a gente tem um aqui que saiu de lá, tá? O Quadradinho Connection. É um programa que tem aqui às quartas. Só falo do Distrito Federal, a parte econômica. Somos nós três aqui, que é só do Distrito Federal. Mas só para... Legal. Às quartas-feiras. Como eu citei, não é plágio. Não, mas na verdade a gente plagiou também do Manhattan Connection, né? Porque a ideia do programa é criticar o Manhattan Connection, né? Porque nós somos 4 economistas críticos, né, dessas ideias enfim, que a turma lá, a mídia mainstream, né, os canais mainstream, os economistas mainstream falam, a nossa ideia é justamente pôr uma visão alternativa, né, que a nosso ver é a visão que explica o sucesso asiático, que explica o sucesso do desenvolvimento de todos esses países, e daí que veio a brincadeira, mas é engraçado porque essa pergunta de vocês é boa, porque as redes sociais, elas são poderosíssimas, então elas que muitas vezes criam as coisas, então o programa Conexão Xangai, ele foi criado pelas redes, por incrível que pareça,
a gente resolveu se reunir no domingo para fazer, enfim, falar, né, sobre o cenário. A gente tem uma sintonia super boa, o André, o Wallace, o Elias e eu. A gente já tem cursos juntos sobre Coreia, sobre China, sobre Brasil, né? E aí eu fiz a proposta da gente se reunir todo domingo para falar um pouco do que está acontecendo no Brasil, na China, na Ásia, nos Estados Unidos. E aí a gente começou a fazer. E aí os próprios ouvintes, né, que estavam, e o programa vai ao ar no meu canal e do André, os próprios ouvintes falaram, vocês fizeram Conexão Xangai. Ou seja, o nome não foi pensado por nós, o nome veio dos ouvintes, dos seguidores. Legal. Os seguidores falavam, cara, vocês estão fazendo Conexão Xangai. Eu falei, puta, maravilhoso. É exatamente isso. Nem a gente tinha se dado conta, né? Que o que a gente estava fazendo era um Conexão Xangai, né? Aí a gente pegou o nome do... Mas foi genial, porque é um contraste mesmo, né? Com uma rata. Exato, mas isso foi, a sacada não foi nossa, a sacada foi dos ouvintes. Eles falaram, cara, vocês estão fazendo um Conexão Xangai. E a gente falou, puta, é isso, né? E aí a gente, obviamente, adotou o nome, né? O YouTube... como é que é? O YouTube Nomics. Também foi assim ou foi ideia? Não, essa foi uma sacada minha, cara, porque assim, eu fico injuriado com esse... Eu acho que tem um lado muito legal do YouTube Nomics, que é de trazer as pessoas para discutirem economia, aprender economia, assim. Eu nunca imaginei que a gente teria tantas pessoas na internet, no YouTube, falando de economia. Então, eu acho maravilhoso, eu acho fascinante isso, né? Eu acho muito legal. Só que eu ficava meio injuriado porque aquilo que eu disse para vocês, eu via muita gente explicando coisas que o cara não sabia do que se tratava, né? E tem muita gente que não faz, tem gente que faz por mal, assim, que o cara que, sei lá, quer manipular, quer levar um tipo de visão XYZ, e tem muita gente que é inocente. E aí começou, enfim, isso aí me irrita, né? Porque eu vejo o cara falando, eu falo, o cara não sabe do que ele tá falando, né? E eu não quero ter uma postura também de intelectual, arrogante, que vai cagar regra, que falar que é assim, acolá. Eu acho que tem um lado maravilhoso do YouTube Nomics, que é essa democratização do conhecimento, de levar para todo mundo participar, todo mundo debater, todo mundo falar, eu acho legal. Mas tem um outro lado também de critérios de ciência e de critérios de objetividade, que é relevante, que não pode ser perdido, né? De literatura relevante, né? Então, vocês que militam na academia, que são professores, vocês sabem como funciona. Então, quando você publica um trabalho acadêmico, tem toda uma literatura relevante que você precisa tratar, fala, olha, a literatura diz isso, tem outra literatura que diz aquilo, tem alguns testes empíricos que dizem tal coisa, tem outros testes que vão contra. Então, você precisa pelo menos dar um contexto científico daquilo, né? E levar isso para as pessoas entenderem. E o que me irritava no YouTube Nomics, que me irrita, é que as pessoas não colocam isso. É uma visão que o cara chega e fala, não, é assim, é assado, né? De uma maneira totalmente autoritária, assim, sem mostrar todo o contexto da discussão, enfim, de todo o processo que a gente faz de pesquisa científica, né? No final do dia, tem a ciência é um processo de pesquisa que segue critérios e tal, mas vejam, eu não quero... tem duas coisas que eu sou contra. Eu sou contra o intelectual arrogante, lacrador, que fala, não, eu tenho doutorado, então eu sei te dizer o que é científico, o que é verdade. Não, eu sou contra isso, Mas eu também sou contra um cara que não sabe nada, que nunca leu nada, e chega e fala, não, cara, é assim, ó, vai assim nessa. Que resolve. Entendeu? Então, eu tô num meio campo aí, meio ingrato, entendeu? Porque... nem um acadêmico puro vai gostar do que eu estou fazendo, e nem um cara que é picareta que não sabe nada, muito menos não vai gostar também. Mas então é nessa linha que eu fiz essa série, e o Fausto Oliveira, meu amigo jornalista incrível, também tem me ajudado muito, que a gente vai chamar de Revolução Industrial, né? Revolução Industrial Brasileira, que a gente chama de demolindo o YouTube Nomics, né? Mas no final do dia, assim... no final do dia eu acho bom o YouTube Nomics, porque aí um dia eu falei, cara, isso é YouTube Nomics, por que eu inventei esse nome do YouTube Nomics? Falei, isso não vem de uma universidade, não vem de uma escola, não vem de um livro, não vem de lugar nenhum. De onde vem isso daí? Vem do YouTube. Então é YouTube Nomics, né? É uma teoria econômica que foi inventada no YouTube, né? Por isso que, né, a brincadeira é demolindo o YouTube Nomics, né? Mas no final do dia eu acho legal. Eu, assim, de coração, eu acho fantástico ver tanta gente querendo discutir economia no YouTube. No final do dia, eu sou fã do YouTube Nomics, né? Mas entendido como um YouTube Nomics, vamos dizer assim, mais rigoroso, né? Sim. É isso. Mais alguma pergunta aí, pessoal?
Não, para mim, realmente, estou satisfeito aqui. Também. Muito obrigado, professor Paulo. Muito honrado com a sua presença. Legal. Muito feliz. Só parabenizar vocês aí e agradecer. É isso aí, pessoal. Mais um Economia no Boteco aí, no cafezinho da manhã. Votem lá no nosso canal, desculpa, no site, está a descrição aí embaixo. É só clicar, fazer a inscrição e votar. Estamos aqui com o Paulo Gala. Só dando o último recado, Rogério. A gente postou no nosso Instagram, @a Economia em Ação, no nosso Facebook também, Economia em Ação, todos os currículos dos 6 finalistas. Se você ainda, mesmo depois de toda essa conversa com o professor Paulo, antes de ontem ter acompanhado o professor Giacomo, ou qualquer outro, você ainda não decidiu em quem você vai votar, você pode ir lá, ver o currículo deles, ver o que cada um fez. E na bio do nosso Instagram tá lá o nosso site. É só entrar no site, o primeiro banner que aparecer, clique em acessar votação. A partir desse momento você já pode votar, você se cadastra lá, vota, e seu voto está registrado. Tá bom? É isso aí. Falou Gabriel Lino, o CEO do Revista Economia em Ação. Pessoal, é isso aí. Bom dia para vocês. Obrigado, galera. Valeu, prazer. Falou. Obrigado. Tchau, tchau.